Bom, prosseguindo agora, vamos ao item 48. A primeira, boto sempre entre aspas, Guerra Santa. Bom, vamos explicar uma coisa. Professor, vamos chamar de Guerra Santa ou de Cruzadas? Vamos lá, como que os católicos chamavam? Eles chamavam de Guerra Santa. Cruzada vai ser o nome que os historiadores darão para essa guerra. Mas a Igreja Católica chamava de Guerra Santa. Foi uma defesa de Agostinho de Hipona, que era também chamada de Guerra Justa, né? Que a Igreja Católica tinha o poder de matar para implantar o reino de Deus, purificar o reino de Deus, ok? Então o ano é 1095 da era cristã. Peguei um texto aí de um historiador da revista super interessante, que ele diz: com o implacável Gregório VII, o papado passou da defensiva para o ataque. Se antes precisava de proteção, agora se impunha com ameaças de excomunhão. Hoje, os papas se declaram apenas pastores espirituais. Naquela época, eram soberanos políticos com sonhos de hegemonia, dispostos a conquistar o mundo pela cruz e pela espada. A maior prova de poder e ambição veio em 1095, quando Urbano II ordenou que os reis cristãos marchassem contra o Oriente Médio para libertar Jerusalém, governada por muçulmanos desde o século VII. Cerca de 25 mil peregrinos e guerreiros cristãos começaram a escrever uma das páginas mais brutais da história. As Cruzadas, eu acrescento, né, ou Guerra Santa, é assim que os católicos chamavam. Durante a tomada de Jerusalém, em 1099, ou seja, a ordem, né, o projeto começa em 1095, em 4 anos eles tomam Jerusalém. Durante a tomada de Jerusalém, em 1099, quase todos os judeus e muçulmanos da cidade foram massacrados. Nos 200 anos seguintes, mais 8 cruzadas marchariam sobre a Terra Santa. E esse historiador aqui está falando de judeus e muçulmanos, mas não tinham só judeus e muçulmanos lá não. Tinham anabatistas também, ok? Porque no governo muçulmano, eles davam liberdade para as outras religiões. Judeu, anabatistas, seitas gnósticas, todos poderiam estar lá. Isso, irmãos, assim, é inquestionável na história. Os muçulmanos, eles são mais tolerantes que os católicos. E isso difama muito o cristianismo, porque para o historiador, a Igreja Católica é a representante do cristianismo. Por isso que a todo momento eles estão chamando de cristianismo, cristianismo, cristianismo. Eles pensam realmente que aqui seria a Igreja de Jesus lutando, quando na verdade não é. As cruzadas fizeram parte do projeto de domínio da Igreja Católica. Eles afirmavam que os reis que estavam implantando o reino de Deus, o milênio do Apocalipse, mas na verdade era um projeto de poder da antiga religião pagã romana, que foi organizado na Igreja Católica com nomes de personagens bíblicos. Então, para os reis, eles estavam implantando esse reino, né? Mas nós sabemos que não. Esse reino terá Jesus diretamente reinando sobre eles. Não tem como ser a própria Igreja Católica. O argumento de Urbano II para convencer os católicos a lutarem por Jerusalém. Veja o que ele diz, uma parte do discurso dele, né? Eu o digo aos presentes e ordeno que seja dito aos ausentes. Cristo está mandando. Todos que forem e lá perderem a vida, seja no caminho por terra ou no mar, ou na luta contra os pagãos, terão perdão imediato dos seus pecados. Isso eu concedo a todos que marcharem em virtude do grande dom de Deus que me tem dado. O grande dom que Deus me tem dado, né?
Ou seja, enganando o povo. A quantidade de mortos, irmãos, não tem como ser calculado. Porque para a população, esse era o representante de Deus na terra. E se ele mandou, vão ter pessoas que vão vender tudo para cair na estrada de qualquer maneira, até sem preparo para lutar. Porque Deus mandou, ele vai dar a vitória. O resultado vai ser uma catástrofe terrível. No final, eles conquistam Jerusalém. Mas vai ter muita morte. Os cidadãos entregavam as suas propriedades e partiam para Jerusalém, na esperança de morrer na santa cidade, e assim garantiam um acesso direto ao céu. Urbano II convocou uma guerra santa, era assim que eles chamavam. Historiadores mais recentes passaram a utilizar o termo cruzada. Bom, eu peguei um texto aí do historiador Justo Gonzalez, que ele conta essa primeira cruzada. Um texto que ele fala de um homem chamado Pedro, o Ermitão. Veja essa história. O mais famoso desses pregadores populares foi Pedro, o Ermitão, cujo manto de lã grosseira as multidões tentavam beijar. Quando o Papa falou isso, surgiram um monte de pregadores, né? Como eu disse, pessoas vão começar a vender tudo e vão partir para a Cidade Santa. Em nenhum lugar a Bíblia diz que a igreja deve libertar a Cidade Santa ou conquistar a Cidade Santa. Não. O historiador prossegue. Sua pregação estimulante, seu fervor contagioso e sua pobreza austera o transformaram no principal líder das multidões que sonhavam com a terra prometida. Conta-se que muitas pessoas arrancavam os cabelos da sua mula para guardá-los como relíquia. Pedro, o ermitão, atravessou toda a França anunciando a cruzada e levando atrás de si uma multidão cada vez maior de seguidores entusiasmados. Enquanto os nobres e os cavaleiros preparavam cuidadosamente sua expedição, essa gente, oprimida por suas circunstâncias do momento, simplesmente decidia seguir a Pedro ou a algum outro pregador semelhante. E não iam tanto como soldados, mas como peregrinos e colonizadores. Muitos ferraram seus bois para a longa marcha, puseram-nos à frente de uma carreta e sobre esta levaram sua família e suas escassas posses, ou seja, foi todo mundo para a luta. Não há nenhuma ordem bíblica para a igreja conquistar Jerusalém, nem mesmo fazer peregrinação. A Cidade Santa. Para o cristão, Jerusalém serve apenas como um sinal, pois Jesus Cristo disse que ela seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completasse. Está lá em Lucas 21, 24. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Ou seja, quando o tempo dos gentios se completar, Jerusalém não será mais pisada pelos gentios. Isso será a obra dos judeus. Tá bom? Isso não está ligado à igreja. Na verdade, o que a Igreja Católica tinha era um projeto de poder, e aí, como eles tinham um grande exército na Europa, eles convenceram o povo a partir nessa batalha, né, por Jerusalém.